Meu Deus. Então, você mencionou algo legal em relação a Londres, que é o transporte público, né? Que ele funciona muito bem. Como que é aí o seu dia a dia em Londres? Você usa mais o transporte público ou você prefere andar de, não sei, de Eu, carro? O que você acha? eu vou colocar aqui Londres e eu vou colocar o resto da Inglaterra ou o resto do Reino Unido. O transporte de Londres, ele é muito, muito eficiente. Ou seja, ônibus, os nossos ônibus vermelhinhos, eles funcionam 24 horas, eles nunca param. Tem algumas linhas de metrô que elas funcionam 24 horas e algumas linhas de trem também que funcionam 24 horas. Então é muito eficiente, você consegue fazer tudo com transporte público e eu acho muito fácil assim, para quem é de grande cidade, metrópole, eu acredito que vai ser bem mais fácil, né, porque já está acostumado, mas mesmo para quem não está acostumado, eu acho super fácil e super incrível. Eu acho que no começo é meio assustador, porque tem um monte de linha, é muita informação. Mas quando você vai pegando o jeito, você consegue, tipo, andar e não se perder. Aí agora, por exemplo, eu já morei no interior. E para você ir para outros lugares, tipo, você precisa ter um carro. Então, assim, uma das minhas coisas que eu ainda prefiro morar em Londres, como eu não tenho carteira daqui, é pelo fato do transporte público, porque aqui, por exemplo, o ônibus que vai mais demorar, ou o ônibus ou o trem, né, que é o overground que a gente chama, que vai demorar mais, vai demorar, tipo, vai passar a cada 15 em 15 minutos. Então, esse é o tempo máximo que você vai esperar. Um ônibus, tipo, no interior, e aí já não vai ter estação de metrô, só vai ter, tipo, vai ter em grandes cidades como Manchester, eu não sei Liverpool, porque eu nunca fui, mas eu acredito que deve ter lá. Edinburgh, na Escócia, Glasgow. Vai ter os mini, né? Não vai ser grande como Londres. Mas em cidades menores, o ônibus vai demorar, tipo, de meia hora a 40 minutos para passar. E eles não funcionam, tipo, eles funcionam até tal horário. Então, assim, é, é bem complicado. Inclusive, assim, tem muitos passeios que dá para você fazer daqui de Londres para fora que quando você vai chegar no interior, você vai perceber essa diferença se você precisar se locomover. Olha Porque só. hora mesmo. Então, assim, eu acho o sistema de transporte público daqui incrível, incrível mesmo. Assim, não tem comparação. Nunca vi em outra cidade. E eu falo isso porque eu já fui em Nova York e eu achei o de Nova York um pouco chato e complicado. Quer dizer, eu amo de lá. Legal, esse é um ponto. Quando eu estava fechando meu intercâmbio, a Estela da F daqui de Minas, ela mencionou que se eu morasse, né, realmente em uma cidade do interior, alguma coisa assim, ela não aconselharia que eu fosse para Londres. Ela aconselharia alguma cidade no interior de Londres, da Inglaterra, e não Londres, assim, justamente porque ela falou que pode assustar um pouco em relação à distância das coisas, que nada fica muito próximo em Londres. Tudo que você vai fazer, você precisa pegar o transporte coletivo, assim. O que você achou disso quando você chegou aí? Isso te impactou depois, ou foi tranquilo, assim, de acostumar com essa ideia? Eu acho que no primeiro instante, quando eu cheguei, eu fiquei assim meio assustada, mas ao mesmo tempo eu percebi o quanto era, tipo, o quanto é louco e o quanto é legal isso. Porque, meu, você tá ligado a todos os aeroportos. Então, assim, quando eu cheguei em Londres, diferente, por exemplo, quando eu fui pra Nova York ou pra Vancouver, em Vancouver eu tive que pegar o táxi. Tu também, né? Pegou o táxi. Em Nova York eu contratei, tipo, na primeira vez que eu fui, eu contratei, tipo, um shuttle. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui de transporte público. Inclusive, agora eu fui pro Brasil e tava voltando do Brasil, pra cá, pra ir pra minha casa. Eu, tipo, fui direto do aeroporto pra minha casa só usando transporte público e pagando, tipo, muito mais em conta. Então, assim, claro que foi assustado naquele primeiro instante, porque você não conhece o lugar, mas depois que você vai pegando o jeito, assim, uma semana depois eu já tava super. Como que se diz? Ai, Adaptada. eu acho que, tipo, tava animada com as coisas. E eu lembro que quando eu cheguei, assim que tipo, tava comprando o meu Oyster, a mulher perguntou, ela viu que eu não era daqui, aí ela perguntou se eu queria um mapa do metrô. Eu falei, eu quero o mapa do metrô, por favor, me dá. Que aí daí eu ficava, no início eu ficava acompanhando no mapa. Mas nas próprias estações você consegue ver, tipo, a maioria delas tem o mapa com todas as linhas, então você consegue ter uma super noção das coisas que tá acontecendo. Ai, que legal, gente. A pessoa empolgada lá no metrô.
Marcando. Eu tava muito empolgada, eu vou marcando, eu vou vendo o que vai acontecer. E aí eu lembro que, por exemplo, aqui tem uma coisa que, tipo, várias linhas passam no mesmo lugar. Então, às vezes você economiza trocando, tipo, de um metrô pro outro, mesmo se aquela, tipo assim, por exemplo, tem uma estação aqui chamada Richmond. Aí, por exemplo, ou Wimbledon, sei lá, vamos pensar em uma dessas duas. Daí tem a linha que vai, tipo, o metrô direto, vai até lá. Só que como ele vai parando em muitas mais estações, você acaba demorando mais. Mas, por exemplo, se você vai e troca ali no meio termo para pegar outra, para ir mais rápido, tipo, uma coisa que poderia, sei lá, durar 1 hora, vai demorar 40 minutos. Então, é sempre bom, interessante isso. E tem uma coisa um aplicativo que o pessoal recomenda muito baixar é o City Mapper. Deixa eu digitar aqui para vocês, para já deixar aqui para quem quiser vir para Londres ou quem estiver vindo. Ele mostra, tipo, se tá tendo, como é que se diz, strike, se tá tendo paralisação, se tá funcionando as linhas certinhas, vai mostrar até o preço que você vai pagar pela passagem, caso você não tenha o Oyster, caso você não tenha as coisas. Então, ele vai mostrar o preço exato do quanto você vai gastar e do quanto você pagaria, por exemplo, usando um Uber, usando uma bicicleta, usando uma outra coisa. Então, eu acho super interessante isso. Eu acho que alguém fez uma pergunta aqui. Isabela. Funciona o Oyster? Quem compra aquele mensal ou só vai recarregando mesmo? Vou em setembro. Tá. O Oyster, qualquer Oyster que você comprar, ele vai custar 5 libras. E quando você compra esse Oyster, no final do. Se você vai voltar para o Brasil, se você não quer mais usar aquele Oyster, você pode ir na estação de metrô ou no guichê e devolver aquele Oyster. E se ele não tiver negativado, você vai receber aquelas 5 libras de volta. O que é muito maravilhoso. E aí, por exemplo, você pode adicionar dinheiro no Oyster, uma quantidade de dinheiro, ou você pode comprar ele semanal ou mensal, da zona que você vai ficar até a zona central, ou a zona que você, sei lá, vai ficar ficando. Então, por exemplo, hoje eu moro aqui na zona 2. E então, se eu fosse comprar o Oyster mensal, se eu saísse todo dia de casa, se eu saísse 5 dias de semana de casa, se eu fosse comprar o Oyster semanal ou mensal, eu compraria da zona 2 à zona 1, porque é onde eu moro e é onde eu me locomovo mais. O que seria a zona 1? A zona 1 é a zona central de Londres. Agora, por exemplo, são 6 zonas. Então, se eu morasse na zona 6 e tivesse que me locomover muito para ir, tipo, para ir para a zona central, aí eu pagaria, tipo, zona 6 até a zona 1. Ou, por exemplo, se eu moro na zona 6 e trabalho ou estudo na zona 2 ou na zona 3, aí eu compro de acordo com o que vai. E aí nisso vai mudando os valores. Então, assim, quanto mais afastado do centro e quanto mais zonas você vai comprar, por exemplo, zona 6 até zona 1, mais caro vai ficar. Porque você está passando pelas 6 zonas. Agora, se você, por exemplo, comprasse zona 6 até zona 2, vai ficar mais barato porque você não está passando pelo centro. E aí aqui todas as passagens, independentemente se você compra pelo Oyster, se você vai pagar com o seu cartão, se você passa pelo centro, a passagem aumenta. Então, eu vou dar aqui como é que se diz? Um exemplo. Assim, Da zona 2 até zona 1, que no caso sou eu, zona 2 até zona 1, eu pago 2,60 uma passagem, um ticket. Mas, se eu viajasse da zona 2 até a zona 3, ou da zona 2 até a zona 4, eu pagaria só 1,55. indo pra trás. Porque eu não tô passando pelo centro. Que coisa. Nossa, eu fiquei sabendo que as host families ficam entre a zona 4, 6 ali. Elas estão um pouquinho mais afastadas. Eu acho que fica mais ou menos ali zona 4 e zona 5. É muito comum. Boa. Mas, porque zona 6 já é muito afastada. Já é tipo. Eu tô torcendo pra não ser zona 6. Eu tô querendo pelo menos uma 4. Mas Por eu acho favor. que zona 4, porque eles vão calcular a distância. Então, e aí é muito engraçado essa parte,
Porque, por exemplo, eu tava brincando ontem com meu amigo que eu tava morando na zona 4 e ele mora na zona 1, 2, né? Ele mora bem ali, tipo, zona 1, 2. Eu acho que é zona 1 mesmo, é zona 1. Aí daí eu morava na zona 4, mas porque a linha que eu pegava era muito mais rápida, parava menos, e eu conseguia trocar muito mais fácil para outra que ia para casa dele, eu demorava 45 minutos. E eu agora tô morando na zona 2, mas ele mora, como que se diz? Em outro canto da parte, tipo, central. E aí eu tô demorando os mesmos 45 minutos por conta da minha linha de metrô. Mas em consideração, eu tô a 15 minutos andando de Notting Hill, que é, tipo, zona central. Mas é só porque ele mora no sul e eu tô morando no noroeste. Ele mora no sudeste e eu moro no noroeste. Então, só por conta disso. Mas é muito engraçado essas coisas. E aí, eu também já morei na Zona 5, mas porque eu tinha um trem rápido, por conta da ligação de dois aeroportos, eu conseguia, tipo, Zona 5, que é super afastada de Londres, eu conseguia estar, tipo, em 15 minutos ali em London Bridge, que é a zona central. O que é muito engraçado. Por conta desses transportes. Então, dependendo da zona que você vai ficar e da linha de metrô ou de trem, você pode demorar mais ou menos. Porque isso faz muita diferença. Nossa, que isso, é muito complexo. Eu peguei o desenho, né, pra ver. Eu fiquei tipo só, aham, bacana, legal. Eu espero que na primeira semana, igual você fez, eu já esteja mais um pouquinho mais situada. Vou assistir uns vídeos aí. Aqui você vai direto assim no metrô, aí você vai entender, tipo, total. Vai ser Vai ser. legal, vai ser divertido. A parte mais legal é quando você começa a saber se locomover pela cidade. Você se sente mais independente ali. Ah, eu vou pra não sei onde, já sei o que fazer. Então, tipo, não sei se eu Não, vou chegar nesse nível, mas. não, mas eu acho que vai dar tudo certo. E uma coisa assim que foi muito engraçado que me deram, eu morria de medo de pegar ônibus aqui sozinha. E daí, por quê? Porque, assim, a maioria das ruas aqui, elas vão ser mão dupla. Então, o ônibus vai e o ônibus vem. Vai ser a mesma coisa, igual o metrô. O ônibus sempre, praticamente, vai ser muito, muito, assim, raro e difícil o ônibus passar por uma outra rua, não parar na mesma parada. Então, assim, vai ter sempre uma parada de um lado da rua e uma parada do outro lado da rua. O que é ótimo, que facilita a vida de todo mundo. Mas eu tinha medo, porque é ônibus, né? Então tá. Vamos Amiga, lá. porque você sabe que se passou a parada, você vai pra outra direção e vai voltar, né? Ah, tá. Entendi. É, o ônibus você não sabe onde você vai parar. Tipo isso. Entendi. É. E o ônibus tem muito mais paradas. Aí eu lembro que eu fui. Eu fiquei. Acho que eu já tinha uns 3, 4 meses aqui. Eu fui trabalhar e eu não tinha internet. E a minha colega de casa, eu falei pra ela do meu medo, né? Aí ela falou assim: não tem problema. Porque a maioria das paradas de ônibus, elas vão ter, tipo, no poste, vai ter lá no poste lá da parada, tipo, dizendo o nome da parada, vai ter uma informação dizendo quais ônibus passam ali e para quais direções e as principais paradas que o ônibus vai ter. Gente, que Então, sucesso. você, tu só procura aquela informação ou sai andando até procurar um poste que tem a informação para tu conseguir, como é que se diz? Saber onde tu tá e tu não se perder. E aí eu lembro que eu tinha saído para trabalhar e na volta eu tinha me perdido. Eu não conseguia achar, tipo, o caminho pelo que eu tinha feito na ida. Aí eu fui procurar a parada e aí eu fui ver o ônibus que estava indo pro meu bairro, pra minha direção, para conseguir me achar. Gente. Então, por isso que eu falo assim que transporte público aqui, depois que você pega a manha, fica muito fácil. Porque vai ter informação em tudo que é lugar. Gente, achei muito legal essa ideia. Tá. Boa, entendi. Não vou ficar com tanto medo do ônibus assim, apesar do seu depoimento, mas tudo bem, tranquilo. Muito bom, amiga. Obrigada por tudo e até semana que vem. E conta aí pra gente, manda por direct o que vocês acharam nesse momento e até a próxima. Beijo. É isso. Tchau.